Tem questões e respostas para o exame de competência médica. Otorrinolaringologia, ouvidos, nariz, garganta, cabeça e pescoço. Pergunta: qual é a principal função da tuba auditiva? Trompa de Eustáquio. Resposta: equalizar a pressão entre o ouvido médio e o ambiente externo. 2. Pergunta: quais são os 3 ossículos do ouvido médio? Resposta: martelo, bigorna e estribo. 3. Pergunta: qual estrutura é responsável pelo equilíbrio no ouvido interno? Resposta: o labirinto vestibular, sáculo, utrículo e canais semicirculares. 4. Pergunta: qual é a principal função da cóclea? Resposta: converter ondas sonoras em impulsos elétricos para o nervo auditivo. 5. Pergunta: qual é o principal músculo responsável pela abertura da tuba auditiva? Resposta: músculo tensor do véu palatino. 6. Pergunta: quais são os seios paranasais mais frequentemente envolvidos em sinusite? Resposta: seios maxilares. 7. Pergunta: qual é o nervo craniano responsável pela sensação gustativa nos 2/3 anteriores da língua? Resposta: nervo facial. 8. Pergunta: qual nervo craniano inerva a faringe e participa do reflexo do vômito? Resposta: nervo glossofaríngeo. 9. Pergunta: qual estrutura separa a cavidade oral da cavidade nasal? Resposta: palato duro. 10. Pergunta: quais são as amígdalas localizadas na orofaringe? Resposta: amígdalas palatinas. 11. Pergunta: qual é o maior cartilagem da laringe? Resposta: cartilagem tiroide. 12. Pergunta: qual é a função principal das pregas vocais? Resposta: produzir som por meio da vibração durante a passagem do ar. 13. Pergunta: qual é a artéria principal que fornece sangue para a cavidade nasal? Resposta: artéria esfenopalatina. 14. Pergunta: qual é o nome da área comumente associada à epistaxe anterior? Resposta: área de Kiesselbach. 15. Pergunta: quais são os principais nervos envolvidos na audição? Resposta: nervo coclear e nervo vestibular, parte do nervo vestibulococlear, VII. 16. Pergunta:
Qual estrutura conecta a orelha média à nasofaringe? Resposta: tuba auditiva, trompa de Eustáquio. 17. Pergunta: qual é o principal componente do órgão de corte? Resposta: células ciliadas. 18. Pergunta: quais são os músculos da laringe responsáveis pela adução das pregas vocais? Resposta: músculos triquartenoides laterais. 19. Pergunta: qual é o principal nervo motor da língua? Resposta: nervo hipoglosso. X. 20. Pergunta: qual é a principal função do meato nasal inferior? Resposta: drenar o ducto nasolacrimal. 21. Pergunta: o que caracteriza a otite média aguda? Resposta: infecção do ouvido médio com dor, febre e possível otorreia. 22. Pergunta: qual é a causa mais comum de otite média aguda em crianças? Resposta: Streptococcus pneumoniae. 23. Pergunta: qual é o tratamento de escolha para otite média aguda? Resposta: amoxicilina. 24. Pergunta: o que caracteriza a otite média crônica? Resposta: inflamação persistente do ouvido médio com perfuração da membrana timpânica. 25. Pergunta: o que é colesteatoma? Resposta: massa de tecido epitelial no ouvido médio que pode destruir estruturas ósseas. 26. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para colesteatoma? Resposta: cirurgia, mastoidectomia. 27. Pergunta: qual é o principal sintoma de otosclerose? Resposta: perda auditiva condutiva progressiva. 28. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para otosclerose? Resposta: estapedectomia. 29. Pergunta: qual é a causa mais comum de perda auditiva neurosensorial em idosos? Resposta: presbiacusia. 30. Pergunta: o que é doença de Meniere? Resposta: transtorno caracterizado por vertigem, perda auditiva flutuante, plenitude auricular e zumbido. 31. Pergunta: qual é o manejo inicial para a doença de Meniere? Resposta: restrição de sódio e uso de diuréticos. 32. Pergunta: o que caracteriza a neurite vestibular? Resposta:
Inflamação do nervo vestibular causando vertigem súbita sem perda auditiva. 33. Pergunta: qual é o teste diagnóstico mais comum para vertigem posicional paroxística benigna, VPPB? Resposta: manobra de Dixon-Pike. 34. Pergunta: qual é o manejo para VPPB? Resposta: manobra de Epley. 35. Pergunta: o que é otite externa maligna? Resposta: infecção grave do ouvido externo causada por pseudomonas aeruginosa, geralmente em diabéticos. 36. Pergunta: qual é o tratamento para otite externa maligna? Resposta: antibióticos sistêmicos, como ciprofloxacino. 37. Pergunta: o que caracteriza a perfuração da membrana timpânica? Resposta: ruptura do tímpano com possível perda auditiva condutiva. 38. Pergunta: qual é o manejo inicial para perfuração da membrana timpânica? Resposta: observação, pois muitas perfurações se resolvem espontaneamente. 39. Pergunta: o que caracteriza a perda auditiva condutiva? Resposta: problema na transmissão do som do ouvido externo ou médio. 40. Pergunta: qual é o exame de escolha para avaliar perda auditiva? Resposta: audiometria tonal e impedanciometria. 41. Pergunta: o que caracteriza a rinite alérgica? Resposta: inflamação da mucosa nasal mediada por IgE, com espirros, congestão, prurido e coriza. 42. Pergunta: qual é o tratamento de escolha para rinite alérgica? Resposta: corticoides intranasais e antihistamínicos. 43. Pergunta: qual é a causa mais comum de sinusite aguda bacteriana? Resposta: Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. 44. Pergunta: quais são os sinais típicos de sinusite aguda? Resposta: congestão nasal, dor facial, febre e secreção nasal purulenta. 45. Pergunta: qual é o exame de escolha para diagnóstico de sinusite crônica? Resposta: tomografia computadorizada dos seios paranasais. 46. Pergunta: qual é o manejo inicial para epistaxe anterior? Resposta:
Compressão da asa do nariz por 10 a 15 minutos e aplicação de vasoconstritor tópico. 47. Pergunta: qual é a causa mais comum de epistaxe posterior? Resposta: ruptura da artéria esfenopalatina. 48. Pergunta: qual é o tratamento para epistaxe posterior refratária? Resposta: embolização ou ligadura arterial. 49. Pergunta: o que é pólipo nasal? Resposta: massa não neoplásica decorrente de inflamação crônica da mucosa nasal. 50. Pergunta: qual condição está frequentemente associada a pólipos nasais? Resposta: asma e intolerância à aspirina, tríade de Santer. 51. Pergunta: qual é o manejo para pólipos nasais? Resposta: corticoides intranasais ou cirurgia, polipectomia. 52. Pergunta: o que caracteriza a rinocinusite fúngica invasiva? Resposta: infecção grave por fungos, frequentemente imunossuprimidos. 53. Pergunta: qual é o tratamento para rinocinusite fúngica invasiva? Resposta: desbridamento cirúrgico e antifúngicos sistêmicos, anfotericina B. 54. Pergunta: o que caracteriza o desvio de septo nasal? Resposta: desalinhamento do septo nasal, causando obstrução respiratória. 55. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para desvio de septo nasal? Resposta: septoplastia. 56. Pergunta: qual é o agente etiológico mais comum de mucormicose? Resposta: fungos da ordem Mucorales, como Rhizopus spp. 57. Pergunta: quais são os fatores de risco para mucormicose? Resposta: diabetes mellitus descompensado e imunossupressão. 58. Pergunta: qual é o exame diagnóstico para mucormicose? Resposta: biópsia tecidual com exame histopatológico. 59. Pergunta: qual é a complicação mais temida de sinusite esfenoidal? Resposta: trombose do seio cavernoso. 60. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Cartagener? Resposta: tríade de citos inversos, sinusite crônica e bronquiectasias. 61. Pergunta: qual é a principal causa de faringite bacteriana? Resposta:
Streptococcus pyogenes, grupo A. 62. Pergunta: qual é o tratamento para faringite estreptocócica? Resposta: penicilina ou amoxicilina. 63. Pergunta: o que caracteriza o abscesso peritonfilar? Resposta: coleção purulenta entre a tonsila palatina e a musculatura faríngea. 64. Pergunta: qual é o manejo inicial para abscesso peritonfilar? Resposta: drenagem e antibióticos. 65. Pergunta: o que caracteriza a laringite aguda? Resposta: inflamação aguda da laringe, geralmente viral, causando rouquidão. 66. Pergunta: qual é a principal causa de epiglotite em crianças? Resposta: Haemophilus influenzae tipo B, IB. 67. Pergunta: qual é o sinal clássico de epiglotite na radiografia? Resposta: sinal do dedo de luva ou polegar. 68. Pergunta: qual é o manejo inicial para epiglotite? Resposta: manutenção das vias aéreas e antibióticos intravenosos. 69. Pergunta: o que caracteriza o cisto de laringe congênito? Resposta: malformação que causa obstrução das vias aéreas em recém-nascidos. 70. Pergunta: qual é o manejo definitivo para cisto de laringe congênito? Resposta: cirurgia, remoção do cisto. 71. Pergunta: o que caracteriza o papiloma laríngeo recorrente? Resposta: tumor benigno causado pelo HPV, tipo 6 e 11. 72. Pergunta: qual é o tratamento para papiloma laríngeo recorrente? Resposta: ressecção cirúrgica repetida. 73. Pergunta: qual é a causa mais comum de rouquidão persistente em adultos? Resposta: refluxo laringofaríngeo. 74. Pergunta: o que caracteriza a paralisia unilateral das pregas vocais? Resposta: rouquidão e aspiração, geralmente devido à lesão do nervo laríngeo recorrente. 75. Pergunta: qual é o manejo para paralisia bilateral das pregas vocais? Resposta: traqueostomia ou cirurgia para aumentar a abertura das vias aéreas. 76. Pergunta: qual é o agente etiológico mais comum de angina de Ludwig?
Resposta. Streptococcus spp. 77. Pergunta. Qual é o manejo para angina de Ludwig? Resposta. Controle das vias aéreas. Antibiótico de drenagem cirúrgica. 78. Pergunta. O que é laringotraqueobronquite? Krupp. Resposta. Inflamação viral da laringe e traqueia, geralmente causada por vírus para a influenza. 79. Pergunta. Qual é o sinal clássico do Krupp na radiografia? Resposta. Sinal da torre ou pinça. 80. Pergunta. Qual é o manejo inicial para Krupp moderado a grave? Resposta. Corticoides e nebulização com epinefrina. 81. Pergunta. Qual é o tumor maligno mais comum da cavidade nasal? Resposta. Carcinoma de células escamosas. 82. Pergunta. O que caracteriza o angiofibroma nasofaríngeo juvenil? Resposta. Tumor benigno altamente vascularizado que ocorre em meninos adolescentes. 83. Pergunta. Qual é o tratamento definitivo para angiofibroma nasofaríngeo juvenil? Resposta. Cirurgia com embolização pré-operatória. 84. Pergunta. O que caracteriza o câncer de nasofaringe? Resposta. Tumor maligno associado ao vírus Epstein-Barr, EBV. 85. Pergunta. Qual é o tratamento principal para câncer de nasofaringe? Resposta. Radioterapia. 86. Pergunta. O que é disfunção das cordas vocais? Resposta. Movimento anormal das cordas vocais causando dispneia. 87. Pergunta. Qual é o manejo para a disfunção das cordas vocais? Resposta. Terapia fonoaudiológica e manejo do gatilho subjacente. 88. Pergunta. Qual é o principal fator de risco para câncer de laringe? Resposta. Tabagismo e consumo de álcool. 89. Pergunta. Qual é o sinal clássico de câncer de laringe? Resposta. Rouquidão persistente. 90. Pergunta. Qual é o manejo inicial para obstrução completa das vias aéreas superiores? Resposta. Cricotireoidostomia ou traqueostomia de emergência. 91. Pergunta. O que é paralisia bilateral de nervo hipoglosso? Resposta. Dificuldade em articular palavras e mastigar devido à inatividade da língua.
92. Pergunta: qual é o tumor benigno mais comum da glândula parótida? Resposta: adenoma pleomórfico. 93. Pergunta: qual é a principal complicação da cirurgia para tumor de parótida? Resposta: lesão do nervo facial. 94. Pergunta: qual é a causa mais comum de halitose crônica? Resposta: higiene oral inadequada. 95. Pergunta: o que caracteriza a otospondiose? Resposta: remodelação anormal do osso na cápsula óptica causando perda auditiva. 96. Pergunta: qual é o principal exame para avaliar paralisia de cordas vocais? Resposta: laringoscopia. 97. Pergunta: qual é o principal fator de risco para carcinoma de glândula salivar? Resposta: exposição à radiação. 98. Pergunta: qual é o manejo definitivo para tumores malignos das glândulas salivares? Resposta: ressecção cirúrgica com ou sem radioterapia adjuvante. 99. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Frey? Resposta: suor facial após ingestão de alimentos devido à regeneração aberrante do nervo auriculotemporal. 100. Pergunta: qual é o manejo para a síndrome de Frey? Resposta: aplicação de toxina botulínica.